Unidade curricular Geodésia Elementar, item 4, medição linear, continuação. Diastímetros. Diastímetros é a denominação dada aos instrumentos utilizados para a medição de distâncias. Na sequência estudaremos os seguintes diastímetros: trena laser, trena de fita. Neste vídeo e num próximo vídeo, na sequência, estação total, distanciômetro e outros diastímetros. Trena laser. Trena laser é um instrumento que emite sinais laser que refletem em um objeto e retorna a trena. A distância entre o emissor-receptor, que é o próprio instrumento, ele emite e recebe o sinal nele próprio, e o objeto refletor, a parede, é calculada eletronicamente e baseia-se no comprimento de onda, na frequência e velocidade de propagação do sinal. A trena laser mede a distância inclinada e quando a distância horizontal ou vertical for importante, é necessário algum dispositivo para auxiliar nesta função. Pode ser um simples nível de bolha acoplado a ela ou mesmo um inclinômetro embutido para fazer o cálculo da distância horizontal. Aqui nós podemos ver um acessório no qual a trena está fixa e aqui uma espécie de um transferidor que proporciona medir o ângulo, e aí eu tenho o ângulo de inclinação da distância inclinada. Com esse ângulo e com a distância inclinada eu posso reduzir para a distância horizontal e também para a distância vertical, fazendo uso da trigonometria. A precisão das trenas a laser são definidas pelo fabricante na ordem de poucos milímetros e não possuem classificação específica por norma. Proporcionam medições curtas, dificuldade de pontaria, dificuldade de visualizar o laser. Esses dois itens, pontaria e dificuldade de visualizar o laser, principalmente na incidência de luz solar em áreas externas, é muito difícil. E alguns modelos vêm dotados de câmera fotográfica que permite tirar foto na hora da medição e aí sim enxergar o objeto que está sendo medido. Trena de fita. A trena de fita é um diastímetro no formato de fita, na qual estão representadas as subdivisões da unidade utilizada, comumente o metro, através de traços transversais. Pode ser acoplada a um estojo ou suporte dotado de um mecanismo de recolhimento manual, ou nesse caso aqui dessa trena da direita, automático. Alguns modelos possuem sistema de trava para fixar uma determinada medida. Nesse caso aqui, eu tenho que travar porque senão acontece o recolhimento automático. E nesse caso é uma manivela e o recolhimento é manual. No processo de medição, as trenas de fita são submetidas a diferentes tensões e temperaturas dependendo do material com que são construídas. Seu tamanho original variará. Então aqui nós temos uma trena de fita e aqui estão as condições na qual essa trena foi construída ou foi pintado, foram impressos os traços transversais. Ela estava tensionada a uma tensão de 50 newtons, ou seja, a força que se deve fazer para levantar um peso de 5 kg. Essa é a tensão na qual essa trena deve ser esticada, e a temperatura que estava na hora que foi impresso esses números era de 20 graus Celsius. Essas são as condições na qual a trena foi construída. Tensão e temperatura de calibração da trena na hora da impressão dos traços e dos valores pelo fabricante. Classes de exatidão. O Inmetro, pela portaria número 145 de 30 de dezembro de 1999, classifica as trenas independente do material de fabricação de acordo com o erro tolerado pela fórmula. Então assim, a trena é um instrumento cujo fabricante ele coloca no mercado não através da precisão nominal dela, e sim da tolerância.
E aí eu coloquei aqui estação total e trena de fita. Nós já vimos que a estação total, o fabricante nos indica a precisão nominal dela, da estação total. E para eu calcular a tolerância, para comparar lá com os resíduos, x menos x barra, para ver se existe algum resíduo maior do que 3 vezes a precisão nominal, aqui nós temos 3 vezes a precisão nominal. Ó. Esse aqui é a precisão nominal, x mais y ppm, x mais y ppm. Essa é a precisão nominal. E a tolerância é 3 vezes x mais y ppm, 3 vezes a precisão nominal. No caso da análise de aceitação e rejeição, comparando com os resíduos x menos x bar. No caso da trena, o fabricante ele não nos forneceu a precisão nominal, ele já nos forneceu a tolerância, ele já nos forneceu 3 vezes o PN. Então isso aqui já está multiplicado por 3 vezes esse valor aqui. E se eu quiser saber a precisão nominal da trena, no caso da trena, se eu quiser saber a precisão nominal, eu tenho que pegar esse valor aqui e dividir por 3 para ter a precisão nominal da trena. Muito bem. Enquanto a estação total trabalha com x e y, os valores, um erro fixo e o outro variável proporcional à distância, no caso da trena, é trabalhado com A minúsculo e B minúsculo. A é o erro fixo e B é o erro que depende da distância medida, é proporcional à distância medida. E aí o resultado nós já temos a tolerância direto. Para eu saber a precisão nominal, eu tenho que dividir por 3. É o inverso do que acontece com a estação total. Onde este L aqui, é o valor do comprimento considerado arredondado para o número inteiro de metros. O A e o B são 2 coeficientes cujos valores estão estabelecidos para cada classe de exatidão na tabela 2. Então nós temos trenas, nesse caso aqui o INMetro, Instituto Nacional de Metrologia, ele classifica as trenas em classe 1, 2 e 3. Independente do material de fabricação. Nós estamos aqui em trena de fita de aço que são as usadas em agrimensura, trena de aço e de fibra, mas poderia ter uma trena de outro material, por exemplo, e poderia ser classificado com essa classificação. Por exemplo, aqui nessa classificação entram aqueles metros articulados de madeira que trabalham os pedreiros, carpinteiros e marceneiros, também podem se usar essa tabela porque é independente do material, que lá tem madeira, lá tem as lojas que vendem tecido, eles têm uma barra de seção quadrada de cor amarela, 1 metro, e nessa barra ela é centimétrica, ela está nessa forma aqui, é uma barra de 1 metro, e essa barra, se a gente for olhar lá na loja de tecido, vai ter o selo do INMetro nessa barra. Significa que aquele valor é o valor verdadeiro. Por quê? Porque está fiscalizado pelo INMetro e está autorizado a utilização. Já enquanto que... e não é pouco comum encontrar trenas classe 3 no mercado também. Existem trenas classe 1, existem trenas classe 2 e existem trenas classe 3. E aí, se a gente for verificar pela norma da ABNT, a NBR 10124 de 87, que classifica as trenas de fibra de vidro, e a NBR 10123 de 87, que classifica as trenas de aço, nós não temos classificação 3 para essas trenas aqui pela ABNT. Então eu não consigo, ao adquirir uma trena classe 3, essa classe ela vem apresentada assim em números romanos, da mesma forma que está aqui, ela vem aqui dentro de um oval, de uma espécie de uma elipse, vem desenhado qual a classe da trena. Então eu posso encontrar no mercado classe 1, classe 2, classe 3. Se eu comprar uma classe 3 no mercado, eu não consigo usar então as normas da ABNT. Por quê? Porque as normas da ABNT só classificam classe 1 e classe 2 para trenas de fibra de vidro e classe 1 e classe 2 para trenas de aço. Quanto ao material de fabricação, as trenas de fita utilizadas em topografia podem ser de fibra, de vidro ou aço.
Fibra de vidro. As trenas de fibra de vidro são classificadas quanto ao grau de exatidão conforme o erro máximo admissível definido na NBR 10.124 e 87. Classe 1, aqui já está o valor de A e B, não tem uma tabela em que indica, já está na fórmula. E aqui classe 2, mais ou menos duas vezes essa aqui de cima, 0,3 o A e 0,2 o B, e o L é a distância arredondada ao metro. Aço. As trenas de aço são classificadas quanto ao grau de exatidão conforme o erro máximo admissível definido na NBR 10.123 e 87. Então temos aqui classe 1, é a classe 1 e classe 2, não temos classe 3 também. Classe 1, aqui nós temos o valor de A e o valor de B vezes L. E aqui nós temos a classe 2, o valor de A e o valor de D vezes L. L sendo a distância medida em metros. Para eu saber a precisão nominal, então isso aqui já é a tolerância, para eu saber a precisão nominal de cada trena dessas, eu tenho que pegar esses valores e dividir por 3. Tipos de trena de fita. Trenas de fibra de vidro. Principais características das trenas de fibra. Baixo custo, elas custam menos do que as trenas de aço. Nós vamos fazer aqui uma comparação dos tipos de trena de fibra e de aço. Facilidade de operação. Muito fácil de operar com relação à trena de aço. Não condutoras e não corrosíveis. Não tem condução de energia elétrica por ela. Não é de metal, por exemplo. E não sofre ação de ferrugem, ação no caso daqui da região de Florianópolis, no litoral, ação da maresia do ar, e que com o tempo ela começa a enferrujar. Não acontece isso na trena de fibra de vidro. É resistente à umidade, é revestida de vinil, tem uma proteção. Baixa precisão, eu não concordo com esse item, ela tem precisão, tanto que vem classificada em classe 1, 2 e 3, aquelas que tem. As que não têm classificação 1, 2 e 3, aí eu encaixo nesse item. Mas as que têm classificação significa que o fabricante da trena ele está se expondo, colocando a classe da trena, porque a trena obrigatoriamente tem que atender aquela tolerância e precisão nominal consequentemente. Deformação elástica com uso. Com o tempo, muito uso, essa trena, por exemplo, ela tem uma elasticidade bem maior do que a de aço, e ao esticar ela, e com o tempo ela se cansa e não volta mais ao tamanho original dela, porque ela está, entre aspas, cansada. E aí ela está munida de erro sistemático, e aí tem que cuidar com isso. E aí sempre que eu tenho uma trena muito antiga já e com muito tempo de uso, eu tenho que sempre comparar com uma trena nova, em boas condições, de preferência bem nova, que só serve para isso, para comparar uma com a outra, para ver se os dados estão conformes entre as duas trenas. Não se observa que as fibras internas sofrem rupturas, por exemplo, nesse caso de deformação elástica. E o desgaste da graduação, principalmente nos primeiros 5 centímetros, onde a gente segura com o polegar e o polegar fica fazendo atrito, com o uso aquelas impressões ali dos milímetros e centímetros se apagam. Trenas de aço. Principais características das trenas de aço: boa precisão, isso depende também, se são classificadas, tem boa precisão. Se não são classificadas, a gente deve desconfiar. Baixo coeficiente de dilatação, então aqui temos o coeficiente de dilatação do aço, e uma vez medindo a temperatura ambiente na hora do trabalho e sabendo a temperatura de calibração da trena, que é de 20 graus Celsius, eu consigo corrigir o efeito da dilatação linear, esse efeito de erro que é sistemático. Uniformidade na graduação, mas a trena de fibra também tem uniformidade na graduação, principalmente as classificadas. É um custo mais elevado que a trena de fibra. Condutora de eletricidade, isso é uma desvantagem. Quebra com facilidade, com o uso ela pode dobrar, e essa dobra ela vai fragilizar e pode quebrar a trena.
E também outro fator muito importante aqui que tem que ter muito cuidado com os bordos da trena, são afiados e a gente pode sofrer um acidente grave de corte profundo na mão ou nos dedos ao manipular ela. Tem que manipular com muita atenção e muito cuidado, porque o acidente pode ser grave. Erros nas trenas de fita, e aí é na operação da medição em si. Durante uma medição linear estaremos sujeitos a diversos tipos de erros que devemos tomar o máximo de cuidado para eliminá-lo ou até minimizá-lo. Aqui nós temos uma visão de perfil, aqui nós temos uma visão superior de cima para baixo e aqui as outras duas de perfil. Vamos lá. À esquerda o errado e à direita a figura correta de como deve ser. Falta de horizontalidade na trena. Em agrimensura, em topografia, em geodésia elementar, a gente trabalha sempre com medições horizontais e não medições inclinadas. A trena fora da horizontal resultará numa medição maior, em se tratando aqui entre um ponto A e um ponto B, que é a correta. O menor valor para a distância é a distância horizontal. Aqui está a situação errada e aqui está a situação correta. Baliza fora do alinhamento. Então aqui é uma vista superior, imaginem um traço olhando de cima, um traço no chão e as pessoas, os dois profissionais que estão medindo com a trena têm que seguir exatamente sobre a linha pontilhada para que a distância seja correta. Assim como está na figura da direita. Baliza fora do alinhamento. Ocorre quando as seções de medição não estão alinhadas com os pontos extremos. A minimização deste erro se dá fazendo o alinhamento das balizas com mais atenção. Aqui nós já temos uma visão de perfil onde a baliza está fora do prumo. Verticalidade das balizas. É ocasionado por uma inclinação da baliza quando esta se encontra posicionada sobre o alinhamento a medir. A minimização deste erro se dá fazendo uso do nível de cantoneira nas balizas, para garantir a verticalidade das balizas. E aí eu tenho que me preocupar com a horizontalidade da trena, com o alinhamento a ser medido e com a verticalidade das balizas. Tudo isso é atenção durante a medição. Catenária excessiva da trena. Esticar ela demais ou soltar ela demais na tensão. Curvatura que se forma ao tensionar pouco a trena. A catenária ocorre em função do peso da trena, do seu comprimento e da tensão aplicada. Para minimizar esse erro, deve-se aplicar a tensão correta especificada pelo fabricante. Se possível, apoiar a trena na superfície desde que ela seja horizontal. Então, para aplicar a tensão correta, eu tenho que usar aquela balança de verdureiro e para trenas de fibra, geralmente são a força que eu faço para levantar 2 kg e para a trena de aço, a força que eu faço para levantar um peso, uma massa de 5 kg. Na tensão das trenas, a tensão correta. Porque se eu não tiver aquela balança numa das extremidades, eu posso estar esticando ela de menos ou estar esticando ela tensionando demais. Graduação das trenas, erro ocasionado na fabricação ou no uso indevido das trenas. Temperatura acarreta dilatação que depende do material de composição do instrumento, do comprimento da trena e da diferença entre temperatura ambiente e a aferição. Principalmente essa tensão aqui tem que ser dada no uso da trena de aço. Tensão diferenciada nas trenas. Controle com a balança de verdureiro. Afetado pela tensão aplicada em suas extremidades, a correção depende dos coeficientes de elasticidade com que o mesmo é fabricado. Erro de zero. Deve-se observar em função da variedade de trenas o início da graduação das trenas. Algumas estão bem no início da alça, outras são 10 centímetros depois. Isso deve ser observado para, no caso, não cometer erro sistemático e também grosseiro, por saber que isso é possível ou pouca experiência, né? E não saber utilizar. Trena torcida provoca um aumento na distância medida, erro sistemático.